tarde! Vamos lá, mulherada que está no brechó, que está ali na entrada, vamos chegando. Vamos começar esse nosso culto maravilhoso. Isso aí, vamos se acomodando. É uma alegria ter vocês com a gente aqui nessa tarde. Temos certeza e convicção que Deus vai fazer algo maravilhoso. Isso acontece por vocês, mulheres. É o momento de vocês estar aqui compartilhando suas experiências, criando relacionamentos e estar aberta para tudo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quem esteve aqui ontem à noite? Gostaram e voltaram, isso aí. Mulheres guerreiras. Então, ontem foi a pastora Melissa que ministrou. Ela ministrou sobre que estação? Ah, vocês estão ligadas, isso aí. No outono o que acontece? Nossas folhinhas vão caindo, né? Deus vai tirando algumas coisas que estão impedindo o quê? A vir folhas novas, né? A vir o melhor de Deus. Que a gente não se contente com o bom, né? Que Deus tem o melhor para nós. E em todos os processos, em todas as estações, Ele está conosco. Ele está nos ensinando. E foi uma bênção. E cremos que hoje será maravilhoso. Cada estação tem a sua beleza, né? Como diz a nossa conferência, a beleza das estações. Todas as estações têm a sua beleza. E nessa conferência a gente está aprendendo um pouquinho de cada. Eu queria ver... Temos poucas mulheres, eu creio que elas vão chegando no decorrer. Quem está nos visitando hoje? Quem mais? Lá. Quem mais? Mais duas mulheres aqui, a pequenininha ali. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós queremos te parabenizar, dizer que você é bem-vinda. Pode se colocar em pé? Vamos lá, mulherada! Uhul! As palmas! Você está no melhor lugar que você poderia estar. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque Deus já escreveu na agenda que hoje o teu lugar era aqui para receber aquele abraço do Pai bem gostoso. Pode sentar, fique à vontade. E nesta casa nós temos sempre o momento da oferta. Então eu quero que você se sinta bem à vontade. Se você quiser ofertar para a nossa casa, para a nossa igreja, o valor é dízimos e ofertas. Você fique à vontade. Não se sinta constrangida, tá? Se você quiser ofertar, pode vir. E nós vamos continuando. Se você quiser ofertar, pode colocar aqui, tá? Nessa caixinha aqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem bastante coisa. O bazar. Quem passou no bazar ontem? Peças lindas, né? Chegou mais coisas novas lá. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Antes e depois das sessões, a gente está ali para atender vocês, tá? Todo o valor que a gente arrecadar no bazar vai ser revertido para o Ministério Inspire. Por quê? A gente não cobra a entrada, né? Então, tudo que vocês veem aqui, tudo é dinheiro, né? Então, a gente... desde o ano passado, né, fizemos a primeira vez e a mulherada gostou de ofertar as roupas, né, roupas lindas e maravilhosas, e a gente passa para frente, né, por um valor bem simbólico, tá? Então espero que vocês nos visitem lá. Tia Ju lá ligadinha, né, Tia Ju? Tia Ju ali é muito chique, aquela mulher, quer fazer look em todo mundo. A Gleice, agora quero chamar a Gleice aqui, que nós vamos ter brindes. Todo mundo colocou o nomezinho ali na entrada. Quem não se inscreveu colocou o nome ali. Porque agora quem não colocou, a gente pode escrever agora, tá? Porque agora a gente vai chamar por número, ok? Conforme foi feita a inscrição. Vamos lá, irmã Gleice. Nós vamos sortear 5 brindes. Vamos lá! É por número? Manuel, diz o número. 1. Qual? Adriana Camassola. Onde é que tá? Tá, depois ela vem aqui. Diz o número. 7. Aline Franco. Aline Franco, estão na cozinha, viu? Todas as servinhas Deus está honrando. Isso aí. Vamos ver os nossos apoiadores.
Fran e Pedro, que é Centro de Beleza, Sabor do Céu. Nossa, eu tô ceguinha. Carolina Machado, Fotografia. Inglês. Sid Strong. Sid Strong. Personal Stylist. Isso, Tia Ju. Todas essas doaram para nós alguns prêmios, alguns brindes. A Raquel também está doando alguns... como é que é? Coach. Amém. Vamos lá, próximo. Tem mais? Mais um número? Hã? Número 10. Ana Júlia, tá aí? Mas diz o número mais alto, David. 42. Qual é 42? Elaine Gobetti, tá aí? Elaine Gobetti é a mãe dela. Ela vai vir? Tá, beleza. Tem mais quantos brindes aí? Já foi todos, ó. Eu queria doar mais, viu? Mas assim, ó, em cada sessão vai ter brindes e tem bastante brinde ainda, tá? Vamos ficar nesse espírito de alegria e com o nosso coração aberto e esperar assim que Deus tem o melhor para derramar nessa tarde, nessa noite dos nossos corações. Então nós temos ainda aqui estação inverno, primavera e o verão. E o verão tá demais também, hein? Uma surpresa muito legal que teve ano passado e vocês gostaram. O que será? Vocês lembram? Não querem nem chutar? O Entre Elas vai ser o verão. E olha, as mulheres que vão testemunhar aqui, compartilhar de Deus. Nós vamos ser muito edificadas. Certo, mulherada linda? Vamos lá, louvor com vocês. Boa tarde, mulherada! Quem tá animada aí? Vamos ficar de pé, vamos celebrar! Vamos lá! Estavam animadas, hein? Eu só não pulei, porque senão ia derrubar com tudo esses vasos, essas coisas que não ia sobrar nada. Ai, ai, aleluia. Estamos em casa, né? Estamos na casa do nosso Pai. Estamos entre amigas, entre irmãs, entre filhas, várias estações. Até eu disse pra Miriam, faltou só a Isadora aqui, que ia ser as 4 estações juntas, né? Vamos lá.
Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle. Tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas,
Deus é maravilhoso. O Deus que está no deserto, Ele está nos montes. Aleluia. Quando a gente pensa que está no deserto, estamos sozinha. Não estamos. Ele está nos sustentando. Verdade. Esse é o Deus que a gente prega. Amém. É o Deus que a gente vive. Amém. Dia após dia. Todo dia, quando a gente amanhece, as misericórdias do Senhor se renovam. Esse é o Deus de milagre na minha vida e na tua vida. Se você está aqui, esse é o Deus que está contigo. É o Deus que passou contigo pelo deserto, pelo vale, pela montanha. É o Deus que está agora entrando no teu coração, confirmando que você não está sozinha. Eu não sei o período que você está passando, mas esse louvor é para a gente guerrear. É para o inimigo ouvir que Deus está conosco. Nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Nós não estamos abandonadas. O maior que é Deus está conosco. O Espírito Santo está conosco. Sempre, 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 sempre. Em cada estação das nossas vidas. Vamos cantar mais uma vez. Vamos. Aleluia. Meu Deus é Vamos guerrear. Deus de milagres, Deus de promessas, com convicção. caminho no deserto, luz Você tem na convicção disso que tu está escuridão. falando? Meu Deus, Ele é o teu esse Deus quem mesmo? tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é assim. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus está no controle de todas as coisas. Quem sabe você tinha alguma dúvida ainda? Não. Ele está no controle de tudo que aconteceu. É aqui na tua vida. E daqui em diante, Ele vai ser o centro da tua vida. Ele vai abrir o caminho para você passar. Aleluia. Vamos chamar agora a irmã Priscila para ministrar para nós. Aleluia. Essa mulher de Deus parou abençoada. Ela veio com note, ela é chique, né? A gente vem de papel, mas tudo bem.
certo, minha irmã? Vamos orar por ela? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que este momento sirva para nós, para nos abençoar, para mostrar o caminho, para nos curar. Que este momento Deus venha colocar tudo que tem no teu coração para os nossos corações através do Espírito Santo. Tudo que passamos aqui nada é em vão. Tudo temos a aprender em cada estação. E agora vamos aprender mais uma estação das nossas vidas, às vezes sofrida, mas necessária, para entendermos o processo de Deus. Que Deus te use poderosamente e entregue tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração para as nossas vidas. Amém? Amém. Vou abrir meu note aqui. Eu disse para as gurias, vou levar o note. Ai, super chique. Eu digo chique de nervosa, né? A gente traz o note porque fica com medo de se perder. Então, meninas, que alegria estar aqui com vocês de novo nessa tarde. Como vocês podem perceber pelo meu look, qual é a minha estação? Vocês viram o look da pastora ontem, maravilhoso, do outono, né? Então, eu vim de inverno, representando o inverno. Com este look aqui, vai Tia Ju, né, Tia Ju? Gente, que maravilha. A Sabrina cantando aqui, meu Deus, eu me empolgo, eu quase levanto voo ali quando ela e as meninas cantam, porque eu acho tão lindo ver a família cantar e louvar o Senhor. E essa música, então, tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar, eu acho maravilhoso. Então, eu vim falar sobre esta estação chamada inverno. Todas as estações, na verdade, elas são necessárias, né? É o ciclo da natureza. Todas elas têm o seu propósito e todas elas têm a sua beleza. O inverno, de certa forma, ele pode ser considerado talvez até uma estação ruim, porque é muito frio, as pessoas ficam mais reclusas, as pessoas ficam mais fechadas, mais contidas, né? Muita gente sofre no inverno, sente dores no inverno. Mas ela é uma estação necessária. E ela é uma estação linda também. Lembra esse ano, a neve? Quem é que não foi? Talvez alguém não tenha ido, mas a grande maioria das pessoas foi para fora tirar uma fotinho na neve. Eu fui. Vocês foram? Quem foi? Era lindo. Fazia muito tempo que Caxias do Sul não tinha nevado daquela forma, que ficou tudo branquinho, assim, ficou lindo, lindo, lindo. Então, diante de tanta beleza daquela neve naquela noite, a gente quase se esqueceu do frio. Foi lá, brincou, bateu foto, o Levi estava na rua, fazia bolinha, jogava, a gente viu os carros meio que patinando, estava lindo. Depois que a gente foi se dar conta, meu Deus, que frio. Então, a gente apreciou aquela beleza, depois se deu conta do frio, né? E aí se recolheu. Mas ela é uma estação necessária. Ainda mais aqui para a nossa região, por exemplo, a gente pega a região de Vacaria, que tem macieira, a gente pega a região aqui própria nossa, que tem as vinhas, né? Existem muitas frutas que precisam do inverno. Uma boa safra de verão, ela é gerada no inverno. A nível de curiosidade, essas plantas, por exemplo, as macieiras, as vinhas, quanto mais intenso for o frio, quanto mais rigoroso for o frio, mais doce vai ser o fruto depois, quando ele nascer. Porque nesse período de inverno, essas plantas elas passam por um período de dormência. Elas ficam ali, quietinhas, esperando a estação passar. E elas produzem alguns açúcares e aminoácidos que servem como anticongelante. E aí o fato de elas ficarem quietinhas ali, esperando a estação passar, vai gerando esse açúcar da fruta, do fruto. E na nossa vida não é diferente. Geralmente, após um inverno rigoroso, no final a gente prova um fruto doce. Amém? É o ciclo perfeito da vida, exatamente. Nós, mulheres, passamos por processos, estações, e no final a gente prova
um fruto doce. Mas enquanto a gente está passando num inverno na nossa vida pessoal, seja ele no teu casamento, na tua vida profissional, nas tuas emoções, na tua família, enfim, o inverno ele parece que não tem fim. Quando começa a esfriar, quando as coisas começam a acontecer, quando as circunstâncias começam a borbulhar, a gente diz: meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai terminar? Isso não acaba nunca. Esses dias ruins não terminam. É como se a gente não visse a luz na escuridão, como a gente cantou aqui. Enquanto a gente está no meio do inverno, às vezes a gente não consegue enxergar e perceber que ele vai ter um fim, que é apenas mais um ciclo e mais uma estação na nossa vida. E quando nós estamos no meio de turbilhões de situações e circunstâncias ruins, esses dias eles se tornam um tanto cinzas. É como se as coisas perdessem um pouco a graça, é como se a luz de tudo aquilo que nos rodeia apagasse, ficasse mais escuro, ficasse sem vida. E isso faz lembrar exatamente de um período de inverno bem rigoroso que eu passei há um tempo atrás, que foi um período que eu tive depressão. Isso foi, acho que quase há uns 20 anos atrás. E o inverno por si só, ele é considerado a estação da depressão. Não sei se vocês já ouviram isso. Aqueles países em que o inverno assim, ele é muito extenso, muito rigoroso, os dias ficam cinzas, as pessoas não pegam a luz do sol, elas acabam tendo algumas deficiências de vitamina e faz com que elas entrem numa depressão orgânica, numa depressão química, porque o corpo não está recebendo aquele tipo de vitamina. Então esse povo desses países, ele é estimulado a tomar essas vitaminas para repor e para não entrar em depressão por causa do inverno rigoroso, por causa da falta de luz, por causa da falta de sol. E falar sobre depressão, ela é uma doença tão conhecida, tão batida, tão falada, né, por tanto tempo. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, lá 10 anos atrás, se falava que a depressão era a doença do século. Ela entrou como doença do século e nunca mais saiu, né? Porque os índices de depressão são altíssimos, né? Mas mesmo assim, por ser uma doença conhecida, ela é algo condenatório quando se fala da vida da mulher. Quando uma mulher às vezes se encontra numa crise de ansiedade, ou com depressão, ou com alguma fobia, ou com alguma doença a nível psicoemocional, ela às vezes é percebida como com certo preconceito. As mulheres não gostam muito de falar e se expor quando estão passando por situações assim, situações emocionais. Elas tentam disfarçar, às vezes elas evitam de buscar um tratamento, evitam de buscar ajuda, porque às vezes pode ser que esse olhar de preconceito torne algo mais condenatório e traga mais peso para a vida delas. E queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas de vocês ou já tiveram depressão ou alguma doença emocional? Quantas estão passando ou quantas sofrem com alguém próximo de você por causa de uma doença nesse sentido? Queria que você levantasse a mão. Dá uma olhadinha ao redor. Quantas mulheres levantaram as mãos? Então é algo tão comum, mas não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas os índices realmente são altos. E falar do período que eu tive depressão lá 20 anos atrás, algumas de vocês até já sabiam disso, eu acho, já testemunhei em outra oportunidade. Mas uma coisa que geralmente me constrangia muito de falar daquele período, desse meu inverno rigoroso, é que eu fiquei 22 dias internadas por causa de depressão. Eu fiquei numa clínica psiquiátrica por 22 dias em função dessa depressão. E isso sempre me causou muito constrangimento de falar e de contar, justamente por causa desse preconceito. E olha que eu tenho a formação de psicóloga, né? Eu sou uma psicóloga, trato pessoas com depressão, às vezes indico para o psiquiatra para encaminhar para uma internação. E eu muitas vezes me envergonhei desse processo que eu passei na minha vida. Até que Deus começou a mexer comigo
em algumas coisas. E eu vou traçar uma linha bem rápida para vocês entenderem como é que eu cheguei nesses dias. Então, eu vim de uma família um pouco desestruturada, de um pai alcoólatra, uma mãe que era um pouco ausente, porque tinha que sustentar a casa. Passei por algumas situações difíceis na infância. Quando entrei na adolescência, tive alguns relacionamentos tóxicos que me faziam muito mal. E esse foi o prato perfeito para que toda espécie de inadequação se instalasse na minha alma. E claro, Satanás se aproveitou de tudo isso para bagunçar mais um pouco, né? Ele aproveita das circunstâncias, aproveita das nossas feridas, aproveita de onde a gente não tem essa estrutura para nos ferir e tentar afirmar que nós não temos valor nenhum. E era exatamente assim que eu me sentia. Então eu cresci por muito tempo com esse sentimento de inadequação, né? Quando eu fui montar essa ministração, eu tentava entender como é que eu me percebia, como é que eu pensava sobre mim naquela época, e era bem isso. Era um sentimento de inadequação, um sentimento de falta de pertencer, um sentimento de ser querida por alguém, de ser amada, um sentimento de ter amigas. Eu nunca fui de ter muitas amizades, eu sempre fui mais reservada, e eu me percebi e me sentia assim. Então, naquela época, me sentia muito sozinha, me sentia diferente de tudo aquilo que estava ao meu redor e incompreendida. Essas foram as duas palavras que me definiam assim. Inadequação, e eu me sentia incompreendida. Por mais que eu conversasse com pessoas, tinha pessoas ao meu redor, tinha alguns relacionamentos, mas parecia que nada daquilo fazia parte de mim e eu não era daquilo. Era uma compreensão, uma bagunça aquilo que eu sentia. E na verdade eu era uma pessoa infeliz. Eu era uma pessoa muito triste. E eu lembro que eu tinha pensamentos exatamente assim, de que eu tinha nascido para ser infeliz, que eu tinha que me conformar com aquilo ali, com a maneira com que eu me percebia, com a maneira com que eu via o mundo, com a maneira que as coisas aconteciam comigo, que parecia que nunca nada dava certo. E eu me sentia exatamente dessa forma. Chegou um ponto de eu me conformar por ser assim. Eu me lembro de ter conversas com a minha mãe. Ela não pôde estar aqui hoje, mas eu disse assim: mãe, por que acontece tudo isso comigo? E ela disse assim: não sei, Pri, mas vai melhorar, mas vai melhorar. E na época ela não conhecia Jesus e nem eu, enfim, né? Mas era a forma com que ela me consolava, dizendo que um dia ia melhorar. E eu lembro que num domingo, em que eu estava assim... Me traz uma aguinha, por favor. Já está aqui. Eu lembro que num domingo, eu comecei a sentir uma dor, uma angústia, um aperto no peito, e eu não sabia o que era, assim, eu estava muito mal. A minha mãe tinha saído, e quando ela chegou em casa, eu esperei ela na porta, e eu disse assim: mãe, me interna, me tira desse lugar, eu não aguento mais sofrer, faz alguma coisa comigo, porque eu não me aguentava mais. Eu tinha uma dor, um sentimento, um sofrimento interno que nem eu entendia. Eu não entendia, e hoje quando eu olho para trás eu consigo classificar essas coisas. Mas lá na época eu não entendia. Eu simplesmente sabia que eu queria acabar com aquela dor. E que para que nada pior acontecesse comigo, eu disse: mãe, por favor, me interne. E eu lembro que logo ela entrou em contato com o meu médico, enfim, e aí aconteceu a internação. E as lembranças desse período são extremamente cinzas, são extremamente frias. Eu lembro que nesse tempo, do cheiro do ar gelado, das coisas que me rodeavam. Era quase que uma sensação física, exatamente de um inverno rigoroso. Sabe aqueles dias assim, frio, que você sente aquele ar gelado e te gela tudo e não tem maneira de você se esquentar? Era mais ou menos assim que eu me sentia. O meu olhar para o mundo, ele era completamente sem graça. Nada fazia sentido, nada me tirava daquela dor, nada me tirava daquele lugar.
E aí entrei na clínica, fui medicada, enfim, fiquei aquele período lá e parecia que tinha aliviado. Parecia que lá dentro eu estava segura daquilo que estava ali fora e daquilo que me incomodava. Tanto que quando chegou a época de eu sair, de eu ter alta, eu não queria ter alta. Começou a me dar um pânico de eu ter que vir para o lado de fora e encarar todas as coisas. E aquilo começou a me gerar um medo, uma angústia. Enfim. Mas agora eu quero que você pegue essa minha história e segure nessa parte em que eu ia sair da clínica. Porque aqui começa algo diferente. Aqui entra a história de uma personagem da Bíblia que se chama Raabe. Quantos de vocês já ouviram falar? Aqui entra a história de Raabe e no final vocês já vão entender por que Raabe entra nessa história. Se a gente pegar e for ler lá na palavra, o que a palavra nos conta, Josué, ele assume a liderança do povo de Israel com a morte de Moisés, e ele tem como missão levar esse povo, conduzir esse povo para a terra prometida, para Canaã. E para eles chegarem nessa terra prometida, eles precisavam passar por uma cidade chamada Jericó. Jericó era uma cidade que não conhecia Deus. Então eles teriam que invadir aquela cidade, eles teriam que dominar aquela cidade para ter o caminho aberto, para que eles pudessem chegar à terra prometida. E Josué, aí nesse período, ele pega e ele envia 2 espias para essa cidade de Jericó para sondar o terreno. Tipo assim, vão lá ver como é que é o negócio, vamos ver o que está acontecendo, para a gente criar uma estratégia para poder entrar, né? E esses espias foram. Chegando nessa cidade de Jericó, eles entram na casa dessa mulher chamada Raabe. Raabe, ela era uma prostituta, então era comum que ela recebesse homens na casa dela, né? E aí o rei, na época de Jericó, sabendo dessa situação, sabendo pelas conversas que esses espias estavam na cidade, estavam espiando a terra, manda averiguar com Raabe. E aí diz: e aí, Raabe, como é que é? Tu recebeu 2 espias? Onde é que eles estão? Entrega eles para nós. Eles não têm que estar aqui espiando a terra, essa terra é nossa. E aí Raabe despista os soldados do rei e diz: não, sim, eu recebi eles vieram até mim, vieram na minha casa, mas eles já foram. Eles passaram, já foram, quando os portões da cidade fecharam, eles já saíram. Mas se vocês correrem, vocês ainda alcançam eles no caminho. Vocês ainda vão conseguir pegar eles. E aí Raabe dá aquelas despistadas e esses soldados vão. Só que Raabe tinha escondido esses 2 espias no terraço da sua casa, debaixo das canas de linho. Eu fui pesquisar o que eram as canas de linho. Linho significa justiça. Então, essa passagem demonstra que esses soldados estavam ali, escondidos, debaixo da justiça de Deus, debaixo das ordens de Deus. Então, nada aconteceria com eles. O inimigo não conseguiria pegar eles, porque eles estavam cumprindo a vontade de Deus naquele lugar. E aí, Raabe pede para que esses 2 espias tivessem misericórdia da vida dela, da vida do seu pai, da sua mãe, da sua família que estava ali. Porque ela tinha ouvido falar do Deus que esses espias serviam. Histórias chegavam para ela sobre os feitos que o Senhor tinha feito, sobre o que o Senhor tinha feito com cada inimigo que tinha se atravessado para que a vontade de Deus não se cumprisse. Então ela sabia que o Deus daqueles espias era um Deus poderoso. Ela começou a ter essa noção. E no texto, ela reconhece o poder desse Deus. Mesmo não sendo o Deus dela, ela tinha somente ouvido falar dos feitos desse Senhor, dos feitos desse Deus. E só de ouvir falar, ela cria e temia com o que podia acontecer. Ela ainda não tinha provado desse Deus, mas ela já cria e já temia. E a Bíblia nos conta também que Raabe tinha sua casa construída sobre os muros da cidade.
Eu até tentei pesquisar, ver se tinha alguma questão histórica, não sei se é algo histórico, cultural, que se refere a estar em cima do muro da cidade, ou se a Bíblia, quando fala isso, está falando literalmente de uma casa em cima do muro, que isso faz lembrar a vida de algumas pessoas que têm a sua vida em cima do muro. Conhecem o Senhor, já ouviram falar de Deus, já ouviram falar dos feitos, dos milagres, das maravilhas, do seu amor, mas ainda não andam segundo a sua vontade, ainda não o temem de todo o coração. E era mais ou menos assim que Raabe fazia, que Raabe vivia, né? E os espias, então, eles fazem um acordo com a Raabe. Ela os ajudaria, então, a escapar daquela situação através de uma corda amarrada na janela. E eles pedem para que ela, como um sinal desse acordo que eles estavam fazendo, para que ela amarrasse um cordão de fio escarlate nesta mesma janela, para que quando a cidade fosse invadida, eles soubessem que ali era a casa dela e ela deveria ser preservada. Eu quero ler com vocês aonde está escrito isso, que é lá em Josué 2:14, se puder botar no telão. Diz o seguinte: então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então esse foi o acordo. A vida de você, Raabe, e da tua família está nas nossas mãos. Nós garantimos a sua segurança. Nós garantimos que nada vai acontecer com você, mas você precisa preservar esse nosso acordo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre o muro, sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Então aqui eles dizem e dão essa instrução: amarre esse cordão como sinal. E aquele sinal, e ela imediatamente, quando eles se despediram, a Bíblia conta que ela amarrou. Ela não esperou, quando eles voltarem eu vou amarrar. Não, ela amarrou. Eles saíram e ela amarrou esse cordão na janela. E aquele cordão em hebraico, significa tikauá. Eu não sei se essa é a pronúncia, tikauá, alguma coisa assim. E ele é traduzido por esperança. Então, quando ela amarra aquele cordão escarlate na janela, ela está depositando a esperança dela no Deus daqueles espias, que ela tinha só ouvido falar até então. Aquele cordão na janela, ele não era só um cordão amarrado, ele não era só um sinal. Aquele cordão era uma demonstração pública e espiritual de que a esperança dela, de que o destino dela estava na mão daquele Deus. Ela só ouviu falar desse Deus. Ela só ouviu. Ela creu, ela temeu, ela obedeceu e ela teve fé de que ela seria salva, de que o povo de Israel teria misericórdia quando invadisse a cidade. Ela creu, ela não tinha outra escolha. Era a única coisa que ela podia fazer, porque ela sabia que quando aquele povo entrasse, depois vocês conhecem a história, que eles andaram ao redor da muralha, as muralhas caíram e tudo que tinha na cidade foi destruído. Ela sabia que isso aconteceria com ela também. O cordão de fio escarlate nos faz lembrar também quando o Senhor pediu para que o povo colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Lembra? Naquela história lá atrás de Faraó. Ele se refere exatamente à mesma coisa, ao sangue de Jesus.
Essas duas passagens apontam para Jesus, para aquilo que Jesus ia fazer na cruz lá na frente, que iria nos salvar através do seu sangue. Então esse cordão representa o sangue de quem ia salvar ela. E quando você amarra esse cordão na janela da tua vida, você também diz: a minha esperança está em Jesus Cristo. A minha salvação está em Cristo Jesus. Só Ele pode mudar o meu destino. Não exista nada que eu possa fazer. A minha esperança está em Jesus. E aí depois, seguindo o texto, lá em Josué 6:25, diz assim, mas Josué 6:25, segue o texto, aconteceu a situação da destruição da cidade, tudo, e aí diz: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje. Queridos, essa frase parece tão simples, mas ela é cheia de significados, porque se Raabe estava morando no meio do povo de Israel até o dia de hoje, significa que o destino dela tinha mudado. Ela não era mais uma prostituta. Ela não era mais uma prostituta. Uma prostituta não poderia estar morando no meio de Israel. A partir daquela atitude dela, aquela demonstração pública e espiritual de que a sua esperança estava em Deus, o destino dela foi alterado. O inverno na vida daquela mulher tinha acabado. Imagina se hoje a gente já luta com toda a questão de desvalorização da mulher. Imagina que naquele tempo era muito mais. A mulher não era valorizada aos olhos dos homens, claro, né, da sociedade. Uma prostituta, muito mais. Imagina o quanto essa mulher sofria. Tinha sua casa nos muros, recebia homens de tudo que era lugar para sustentar a sua casa. Quando a Bíblia fala ali que ela colocou os espias debaixo daquelas canas de linho, significa que ela trabalhava com aquelas canas de linho. Então, provavelmente, ela devia se prostituir e deveria ainda ter essa função de trabalhar com essas canas de linho para ter renda, para sustentar e prover a sua casa. Imagina como é que era a vida dessa mulher. Sem dúvida, era um inverno bem rigoroso. Era um inverno difícil. E diante da sociedade que ela vivia, não existia outra alternativa. Ela não poderia sair de prostituta para uma empresária, da prostituição, sei lá, para qualquer outra profissão. Não era tão simples. Ela estava simplesmente condenada a um destino ruim, com aquilo que ela fazia, com a maneira com que ela vivia a vida dela. Até que ela obedeceu aquilo que os espias disseram. Até que ela entrou no plano do Senhor. O Senhor colocou ela como uma pessoa para cumprir o seu propósito para aquele povo. Ela começa a história dela como uma prostituta, mas ela termina como na linhagem de Jesus. Porque depois, se você seguir a história e for ler, ela vai casar com Salmão, ela dá à luz a Boaz, que foi o que a pastora ministrou ontem, que foi o parente resgatador de Ruth. E Boaz, ele era o bisavô de Davi. Então, de prostituta, ela passa a estar na linhagem de Jesus. E isso é fantástico, porque Deus usa quem Ele quer, aonde Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer, para cumprir a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Amém? É maravilhoso isso. E eu contei toda essa história porque existiu uma Raabe na minha vida. Eu pedi para você segurar a história lá quando eu estava saindo da clínica, né? Nos últimos dias que eu estava nessa clínica, eu conheci uma moça lá dentro que estava também internada por depressão. E eu fiz amizade com ela. E quando a gente saiu, as duas tiveram alta, a gente continuou mantendo contato, enfim. E até que um dia ela me convidou para ir numa coisa chamada célula. E sério, gente, naquela época, há 20 anos atrás, a gente não tinha tanta informação fácil como se tem hoje de Facebook, Instagram, rede social, nada disso existia. Então, o que eu tinha ouvido falar de Jesus
era o básico daquilo que a outra religião que eu ia participava, enfim, mas participava porque os meus pais eram, não porque eu era uma praticante. E eu nunca tinha ouvido falar de Jesus da forma com que aquela moça falou para mim. E ela me convidava para ir na célula, e eu ia com ela, e a gente ia para a célula, e depois a gente saía e ia para as festas. Ela também tinha a casa dela em cima do muro, porque ela conhecia esse Deus, ela estava falando desse Deus, né? Estava tentando ministrar outras vidas desse Deus, mas ela ainda não andava segundo a vontade de Deus. A casa dela estava construída no muro. E com o tempo eu fui descobrir que essa moça, ela realmente era uma prostituta. Ela era uma prostituta de luxo. Ela não como esse estereótipo que a gente tem das moças que ficam na rua, mas ela se prostituía, ela saía com alguns caras específicos de um poder aquisitivo alto para bancar a vida que ela tinha. Ela tinha um filhinho na época também, e ela vivia uma vida muito boa, muito tranquila. E eu nunca passou pela minha cabeça, pensei, nossa, como é que ela consegue e tal, né? Mas daí depois, com o tempo, eu fui descobrir que ela se prostituía dessa forma. Mas enfim, e aí nesse período ela disse, eu vou te apresentar um casal que vai visitar a tua casa e que vai te discipular. Foi a primeira vez que eu ouvia falar a palavra discipular. E aí ela apresentou esse casal foi lá e começou a discipular eu e a minha mãe. E começou a falar de Jesus, da obra da cruz, o que Jesus tinha feito. E eles ministravam com um livrinho que se chamava Abismo Ligado. Não sei se os mais antigos talvez já tenham ouvido falar desse nome, um livrinho chamado Abismo Ligado. E lá nesse Abismo Ligado tinha a ilustração assim de um lugar de tristeza, de sofrimento, de dor, de solidão. Existia um abismo e um outro lugar, um outro monte, em que era um lugar de amor, de aceitação, de paz. E aí, na página seguinte, aquela cruz atravessava aquele abismo, e aí tinha o desenho do bonequinho caminhando, e esse abismo era ligado. E eles ministraram aquilo naquela noite e disseram, bom, então agora você tem que fazer a oração para aceitar Jesus. Nós vamos embora, e se você quiser, você pode orar para aceitar Jesus. E eu lembro que eles saíram, foram embora, e eu disse, tá, mas espera aí, como é que eu faço isso? Me explica? E eles, não, simplesmente tu ora e tu pede para Jesus morar no teu coração e tá tudo bem. Eu disse, nossa, tão simples, né? Mas ok, eu fiz assim. Eles saíram, eu lembro que eu fui pro meu quarto, eu nem falei para minha mãe. Dobrei meu joelho na cama, no pé da cama, e eu disse, Senhor, conforme esse Deus que eu tenho ouvido falar, conforme tudo que eles têm ministrado no meu coração, eu quero sair desse lugar de sofrimento. Eu quero passar nessa cruz e chegar nesse lugar de amor, de aceitação, de paz. E assim eu fiz. Eu aceitei Jesus assim, no meu quarto, sozinha, de joelhos, sem entender, sem ter muita consciência daquilo que eu estava fazendo, mas andando sobre a palavra que aquelas pessoas tinham ministrado no meu coração, tendo fé naquilo que eles estavam falando e depositando em mim. E não aconteceu nenhum terremoto, não teve anjo colorido, não teve nada. Foi simples assim. E tem que ser simples assim. E eu lembro que a partir daquele momento, os dias foram seguindo, enfim, e a minha vida começou a mudar. As coisas começaram a ter um pouco mais de cor, as coisas tinham um pouquinho mais de sabor, a alegria começou a ser um pouco mais constante. E quando eu olho para trás, como eu falei, eu não tinha noção de que tudo aquilo que estava acontecendo e estava mudando dentro de mim, era porque Jesus estava habitando dentro de mim. Era porque Ele estava fazendo dentro de mim. Hoje eu olho para trás e digo assim, gente, Jesus estava lá do começo ao fim e eu não tinha me dado conta. E isso é maravilhoso. E aí, além disso, eu continuei indo na célula. E aí tinha a senhorinha que ministrava a célula, uma senhorinha muito simples, assim, era a célula dos improváveis, porque tinha eu naquela situação, tinha essa moça que se prostituía, me lembro que tinha um rapaz que era recorrente
na drogadição, então ele estava sempre recaindo, tinha a vida destruída. Tinha uma outra senhora que a filha tinha se suicidado. Assim, aos olhos humanos, todas aquelas pessoas que estavam naquela célula eram assim improváveis, era impossível a vida daquelas pessoas mudar. Mas aquela senhorinha cheia de Deus ministrava o nosso coração. Distribuía folhinha com os hinos no início para a gente cantar. Não tinha violão, não tinha celular, não tinha nada. E ela puxava aqui do gogó e cantava. E ela cantava aquela música que para mim assim é o... Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Gente, aquela música entrava no meu coração. Ia me limpando. E ela cantava essa música e aquilo ia me limpando, ia me limpando. E eu lembro das sensações que eu tinha na época, assim, que me dava uma paz, uma tranquilidade. Eu não entendia, mas eu sabia que eu não queria sair de lá. Eu não queria que aquela célula acabasse, eu não queria que aquela senhorinha parasse de cantar. Eu podia ficar ali por horas, deixando Jesus cuidar de mim. Deixando o Espírito Santo limpar tudo aquilo que estava sujo dentro de mim, deixando aquela estação da minha vida ser transformada. E é maravilhoso porque quando eu comecei a me dar conta disso, isso mudou o meu destino. O Senhor permitiu que eu passasse por tantas situações, por tantas circunstâncias, até eu chegar um dia naquela clínica psiquiátrica, conhecer aquela moça que era uma prostituta, para que ela viesse falar de Jesus para mim, para que ela viesse me convidar para uma célula, para que um dia eu pudesse aceitar Jesus sozinha no meu quarto. O dia que eu entrei para aceitar Jesus sozinha no meu quarto, eu não precisei clamar pela presença dele, eu não precisei clamar por ele, porque ele já estava lá me esperando. Ele já tinha marcado aquele dia, quem não sabia era eu. Eu não tinha noção disso, mas ele tinha marcado aquele dia para me encontrar. E glória a Deus que eu entrei naquele quarto e eu andei sobre a palavra daquele casal que ministrou meu coração. E pude deixar ele entrar e habitar a minha vida. E fazer a diferença na minha vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quem sabe quantas vezes ele tinha tentado marcar um encontro comigo e eu não tinha percebido. E eu não tinha me atentado. E até um tempo atrás eu me constrangia de toda essa história. E aí, quando eu comecei a desenhar algumas coisas, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Eu disse assim: Senhor, Tu estava comigo de lá até aqui. Eu só estou aqui hoje ministrando para vocês porque um dia eu passei por aquele inverno. Se eu não tivesse passado por aquele inverno, nada disso teria acontecido. Talvez Deus teria usado outras formas, mas a forma que Ele usou para me encontrar, para entrar na minha vida, para mudar o meu destino, foi eu passando por esse inverno rigoroso, que muitas vezes eu me envergonhei. E é por isso que o inverno na nossa vida, as circunstâncias, as dificuldades, todas elas têm o seu propósito. Nada disso foge do controle de Deus. Nada disso. O Senhor usa como base tudo isso para transformar você, para transformar a tua vida. E essa tarde, talvez seja o dia que o Senhor tenha marcado também para transformar a tua vida. Amém? Queria chamar já o pessoal do louvor. Quem sabe não foi hoje o dia que o Senhor marcou para dizer: minha filha, eu estou aqui. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você está passando, eu estou aqui. Eu estou no controle de todas as coisas. Não existe inverno rigoroso, tão rigoroso, que não venha chegar a um fim. A vida ela é feita de processos, a vida ela é feita de estações, e tudo isso com a permissão do Senhor. Então eu quero te convidar, esperar o louvor subir, mas eu quero convidar você a olhar um pouquinho para o teu coração. Queria que vocês... Estou esperando o louvor, gente.
E exatamente como aconteceu na vida de Raabe, ela não tinha outra alternativa senão depositar a esperança dela naquele Deus. Se talvez você nunca provou desse Deus, se talvez você nunca experimentou nada desse Deus, você só tenha ouvido falar desse Deus, você só ouviu talvez o que Deus tenha feito na vida da tua irmã, na vida da tua amiga, na vida de um familiar, eu quero te dizer, o Senhor quer fazer na tua também. Ele fez na de Raabe, Ele mudou o destino dela, Ele alterou a vida dela, Ele alterou a minha vida e Ele alterou a vida de tantas outras mulheres que estão sentadas aqui, que vocês ainda vão ouvir, ou hoje, ou em outra oportunidade. Mas nenhuma de nós nasceu prontinha, nasceu certinha, com a vida toda em ordem, tudo arrumadinho, tudo perfeito. Não. O Senhor lapidou cada uma de nós. E nós continuamos nesse processo constante. Nós continuamos nesse processo de transformação constante, porque o Senhor nos transforma todos os dias. Se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos Ele fazer a boa obra na nossa vida. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Porque esse é um momento para você olhar para dentro do teu coração. Som do teu coração. Qual é o nome do teu inverno? Qual é essa estação gelada que você tem passado e que parece não ter tido fim? Você tem se fechado, você tem se isolado. Muitas vezes você pode estar sofrendo sozinha, calada. Mulher faz muito isso, né? A gente aguenta, se fecha, vai, faz um estresse, mas o Senhor te sustenta. Se você está aqui hoje, nessa tarde, é porque o Senhor te conduziu até aqui. Você não está aqui por acaso. O Senhor me deu essa palavra muito antes dessa conferência e eu nem sabia que eu ia ministrar ela. Mas o Senhor já conhecia esse dia. O Senhor já tinha marcado esse dia para a minha vida e para a vida de vocês. Quando eu passei por esse inverno na minha vida, o Senhor disse: um dia você vai repartir isso. E você vai transbordar aquilo que eu fiz no coração de outras mulheres. E hoje essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Senhor, eu vou orar e depois eu vou pedir para o louvor cantar, para você ter o seu tempo. Mas eu vou orar pedindo: Senhor, toca o coração dessas mulheres nessa noite. O Senhor sabe o nome de cada uma dessas circunstâncias, de cada uma dessas dificuldades, de cada uma das dores que elas têm sentido, cada uma das feridas que precisam de cura, que precisam do teu bálsamo, Senhor. Nós oramos e pedimos: Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar, tenha liberdade, Senhor, de tocar a vida de cada uma dessas mulheres, Deus. Nós intercedemos pela vida de cada uma delas. Apresente ao Senhor o nome do teu inverno. Deposite tudo isso aos pés do Senhor, porque isso vai ser a matéria-prima para Ele gerar um fruto doce quando esse inverno acabar. O fruto vai ser doce, porque Ele está contigo do início ao fim. Todos os dias do processo, todos os dias frios, todos os dias gelados, o Senhor está contigo. Em nome de Jesus. Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Querida, talvez nessa tarde você chegou aqui, como a Priscila estava contando, e talvez você esteja num período de inverno na sua vida. Talvez você chegou aqui e você esteja passando por um momento onde existem muitas angústias no seu coração, coisas que podem estar te machucando nessa tarde. E da mesma forma como ela precisou dar um passo de fé e entrar num quarto e abrir o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero sair dessa condição e eu quero começar a desfrutar de toda a vida que o Senhor tem preparado para mim. Nessa tarde, se você está com o seu coração dessa mesma forma, nós queremos convidar você a vir aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos que existem momentos onde nós precisamos entrar na presença de Deus e entregar algumas coisas e dizer: Senhor, eu quero uma nova estação. Eu quero que esse inverno no final produza um fruto doce. Eu quero aprender aquilo que o Senhor está querendo me mostrar nessa estação. Eu quero discernir para que eu possa, Senhor, sair dessa fase com uma nova esperança, uma nova perspectiva, com esse fio de escarlate. Nessa tarde o Senhor quer dar uma esperança para você. E nós queremos orar com você. Se você quiser, nós queremos orar com você nessa tarde. É quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, tu estás no controle.
sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, tu estás. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, mas tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, tu estás no controle, tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és, 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 este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no